As mudanças climáticas são um grande problema ambiental que a humanidade terá de enfrentar durante a próxima década. O aquecimento global, induzido pelas emissões de CO2, aumentaram conforme a ONU em 50% desde 1990. A Organização Mundial de Saúde estima que 90% da humanidade respira ar poluído. Os mares tornaram-se nos grandes aterros de plástico do planeta e 8% das espécies animais conhecidas já desapareceram e 22 estão em perigo de extinção, devido especialmente à destruição dos seus habitats naturais, à caça furtiva e à introdução de espécies invasoras. Efeito estufa. O que é então o efeito estufa? O efeito estufa é, assim, um processo físico natural que tem como objetivo manter a Terra quente, possibilitando, assim, temperaturas adequadas à vida na Terra. Como é que acontece? Bem, acontece quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, nomeadamente o dióxido de carbono e o metano. Como consequência, o calor é irradiado de volta para a Terra, não sendo libertado para o espaço. O maior culpado pela intensificação do efeito estufa é por isso o ser humano e as suas ações, como por exemplo a desflorestação, as queimadas, os depósitos de lixo e a queima de combustíveis fósseis. Por todas estas ações, o ser humano tem vindo a sofrer as consequências, passando pelo aumento do aquecimento global e, consequentemente, o aumento das enchentes, das alterações climáticas, do degelo das calotes polares e pela desertificação. O combate contra o aumento do efeito estufa passa, portanto, pela utilização e investimento em fontes de energia limpa e, consequentemente, na diminuição da queima de combustíveis fósseis, passando também pela reflorestação. Incêndios florestais. Os incêndios florestais são, por isso, uma das maiores preocupações por parte dos países, como é o caso de Portugal, onde o ano passado, em 2019, teve cerca de 41 mil hectares de área ardida. Quase nada se compararmos com anos anteriores, pois em 2017 Portugal ultrapassou os 500 mil hectares de área ardida e assistiu à tragédia de Pedrógão Grande, onde cerca de 300 pessoas perderam a vida devido ao incêndio. Assistimos também, entre o ano 2019 e 2020, à perda de grande parte da área florestal da Austrália e, consequentemente, à destruição do habitat natural do koala, considerado já por muitos uma espécie em vias de extinção. E à perda de grande parte da área florestal do chamado pulmão do mundo. Um dos problemas mais graves que o homem enfrenta hoje é a poluição das águas/oceanos. A água ocupa cerca de 70% da superfície da Terra, desses 70%, 97,22% é água salgada e apenas 2,78% é doce. O homem tem ao longo dos anos vindo a cada vez mais a degradar este recurso tão essencial que é a água. Estamos cada vez mais a sofrer as consequências, como a destruição de habitats, a extinção de espécies marinhas e a destruição de corais. O plástico tem cada vez mais ameaçado a vida marinha e o homem parece nada fazer contra o problema que o afeta diretamente. Problemas como a formação de ilhas de plásticos nos oceanos, asfixia, ingestão e envenenamento em animais marinhos são resultantes do lixo humano nos mares.
Outros fatores preocupantes no que toca à poluição do mar são os derrames de petróleo e a descarga de efluentes, que prejudicam bastante o ecossistema marinho. O ar, como a água, é um bem essencial à vida e o homem parece não perceber isso, pondo os seus interesses à frente do bem-estar geral. A desflorestação prejudica o ser humano diretamente, pois sem o ar que as árvores libertam não poderia existir vida na Terra. São as árvores que combatem os gases com efeito de estufa e são essas árvores que o ser humano tende a cortar. Um dos casos mais preocupantes é o caso da Amazónia, ou, como se costuma chamar, o pulmão do mundo, que em 10 meses subiu 54% o ritmo de desflorestação no Brasil. 2020, o ano em que o mundo parou. Com esta situação do Covid-19, o mundo parou. As grandes fábricas poluentes da atmosfera pararam. O mundo voltou a respirar novamente. Até o buraco da camada do ozono diminuiu. Os animais voltaram a ser donos da Terra. O confinamento, visto neste ponto de vista, foi a melhor coisa que aconteceu. Estivemos no limite. Agora é preciso continuar este longo caminho para podermos assegurar uma vida sem preocupações às gerações futuras.